Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Varejo, um podcast que tem como objetivo conectar pessoas, conectar histórias, projetos, pessoas apaixonadas por pessoas e pessoas apaixonadas pelo varejo, que é onde a gente está inserido, né? Eu sou Rodrigo Faria, sou executivo de franquias e negócios há mais de 20 anos e represento aqui as marcas do Grupo Rossetti e sou host desse nosso canal. Nosso canal está disponível tanto no YouTube quanto no podcast. Se inscreve e acompanhe que a gente vai trazer muitas histórias e conteúdos. Hoje o meu convidado, ele é mestre em economia, professor e coordenador de MBA, empresário na área de educação, com especialização em educação corporativa e comportamental, é membro da IOC, que é o Instituto de Coaching afiliado a Harvard, tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento da aprendizagem. Quem o conhece sabe que ele é apaixonado pela educação e compartilha conhecimento com extremo entusiasmo, né? Ele foi meu professor na faculdade há muitos anos, né? A gente estava falando agora há pouco aqui, há uns 20 anos, e é daqueles que marcam pela paixão que tem ao ensinar, né? Hoje eu tenho o privilégio de dizer que é um grande amigo, um parceiro aí de projetos, e eu quero apresentar para vocês Danilo Pastorelli. Seja muito bem-vindo. Que alegria. Uma satisfação imensa estar aqui com você e trocar ideia com o pessoal que está lá em casa também. Boa, sabe que eu fico animado aqui porque isso remete à época da faculdade, né? É um daqueles professores que marcam, né? Quando você está ali com vontade de aprender e você vê do outro lado alguém com muita vontade de ensinar, né? E eu queria trazer já, né? A gente fala muito sobre conexão aqui, né? A gente se conectou em um momento das nossas vidas, né, muito diferente. Eu estava iniciando ali a minha graduação e você, né, depois fui saber, estava iniciando a trajetória como educador e graduado em História, com mestrado em Economia. Você iniciou ali toda uma jornada de educação em universidade, mas depois a gente foi se encontrar quando falou sobre mentalidade humana, né, sobre comportamento. Você até me fez uma pergunta pelo Instagram, aonde que nessa sua trajetória você encontrou o objetivo de estudar e se aprofundar mais sobre a mentalidade humana, o comportamento e dar um direcionamento aí, tanto educacional quanto de carreira para esse segmento? Rodrigo, eu acho que foi principalmente em relação aos fracassos que eu fui angariando durante a vida, porque eu sempre fui um cara, você sabe, fui um professor muito rigoroso, porque também recebi esse rigor dos meus outros professores. Eu achava que eu tinha que ser tão rigoroso quanto, se deixasse seria até mais, mas eu percebia que eu dava aulas maravilhosas, a minha avaliação era perfeita, estava tudo ok, eu cheguei a receber no ano 4, 5 convites para ser paraninfo de turmas distintas, e a gente recebia, a depender da faculdade, certificado, nossa, professor destaque. E eu lembro de reuniões pedagógicas que eu estava com um leque como esse que você está, de certificados dizendo o quanto que eu era incrível. Só que eu não acho que eu era tão incrível assim. Então eu dava as aulas, cumpria o plano, aplicava as provas e o resultado era baixo. Então, onde é que está o professor incrível e maravilhoso aí? Se eu dou aulas tão incríveis, se eu tenho uma formação tão invejável, como é que eu não estou conseguindo fazer com que o meu aluno aprenda? E eu demorei muito para entender que eu precisava fazer alguns ajustes na minha maneira de ensinar. Isso só foi acontecer mais recentemente, há uns 8, 7 anos talvez, que eu fiz uma formação com os finlandeses e eu compreendi que, para além da parte técnica, a gente precisa ter um apuro com a parte emocional, com o socioemocional. As soft skills são fundamentais. Todo mundo hoje fala como é importante desenvolver habilidade de comunicação, como é excepcional desenvolver mentalidade de crescimento, como é válido ter criatividade. Mas como é que você faz isso? Não existe escola que ensina isso. Então eu fui atrás e fui tentar compreender que, para além da parte técnica, as pessoas não podem se desenvolver só desse lado. É necessário também o desenvolvimento da educação comportamental. E aí, meu querido, você sabe, eu mergulho nas coisas, né? E aí eu comecei a perceber, primeiro, olhar para mim. Eu tô com uma série de deficiências que precisam ser também trabalhadas. E quando eu comecei a me entender um pouco mais, foi que eu abri possibilidades de melhorar o meu jeito de lidar com os alunos, né?
Legal. O Danilo falando, eu lembrei de um momento, eu acho que nem você deve lembrar. Eu estava indo para o terceiro, para o quarto ano da graduação. Nessa época, eu não fazia parte do mundo corporativo, eu nem sabia o que era franchising, né? Nem tinha iniciado nenhuma função ali corporativa. E eu te perguntei o que eu precisava fazer para me tornar professor universitário. E aí Que eu respondi, hein? você falou que eu precisava, no mínimo, ter uma pós-graduação, Ah, né? E eu fiquei com isso na cabeça, obviamente, eu me formei depois, praticamente no ano seguinte da minha formação, eu já entrei na pós-graduação da Unesp de Negociações Econômicas Internacionais, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque quando eu me formei, eu ainda não me sentia preparado para ser um professor universitário, e aí, quando a gente fala universitário, é porque eu estou lidando com adultos e adultos que têm uma profundidade, né? E aí, para mim, pelo menos foi a leitura que eu fiz, não se tratava do título, se tratava de ter profundidade naquilo que você queria transmitir para o outro, né? E aí, obviamente, nessa jornada eu entrei no mundo corporativo e eu levei a profundidade como um mantra para tudo ali que eu fosse fazer, né? Seja na época que eu fui consultor de franquia, seja nas empresas que eu trabalhei como executivo, com funções objetivas, esse aspecto de entender que para a gente replicar alguma coisa, e talvez tenha a ver com essa parte da educação, a gente tem que ter esse molde interno também da profundidade, do entendimento de como replica, né? Então, para mim, isso marcou bastante e você falou um pouco da sua jornada de entender que mais do que o conhecimento técnico, você precisava entender a questão da mentalidade. O como que isso refletiu para os seus negócios, para a sua própria carreira como um todo, né? Seja a carreira como educador, depois como empresário. mudou completamente, Rodrigo. Eu comecei a compreender que o que valia, e talvez mais do que qualquer outra coisa, era a relação com as pessoas. A conexão que eu poderia criar com as pessoas que estavam ali, ou como meus alunos, ou como parceiros de trabalho. Eu me lembro que eu chegava para dar aula ou desempenhar qualquer trabalho que eu era contratado, eu chegava, cumpria aquilo que era determinado e ia embora, não via a hora de voltar para minha casa. Aí, por várias coisas aconteceram, algumas chavinhas viraram, mas eu cheguei a certa altura da minha vida e compreendi que os melhores momentos que eu estava vivendo ali era quando acabava a aula e eu tinha a chance de ter a integração com os meus alunos, compreender o universo de cada um. Depois, mais tarde, ficar algumas horas ou alguns minutos a mais depois do término da aula no estacionamento, trocando com os outros professores. Dar carona para o meu colega que morava próximo de mim, não tão próximo assim, fazer uma volta. Tudo isso como chance de conectar-me com outras pessoas. Isso mudou completamente o meu jeito de lidar com a minha profissão e as minhas perspectivas. Eu sempre achei que eu sempre me considerei, e há razões para isso. Sempre me considerei um cara muito isolado. É melhor eu fazer tudo sozinho. Sozinho eu dou conta. Eu sou um cara muito competente, então eu não preciso de ninguém. Olha, não me venham, porque eu mesmo dou conta e dou certo para fazer as coisas. Quando eu percebi que eu estava equivocado, também por algumas razões importantes, eu compreendi que dava para fazer diferente. Então a ideia foi justamente essa. Quando eu comecei a me conectar mais com as pessoas, eu entendi que a minha produtividade também aumentava. O meu nível de criatividade também aumentava, o meu repertório também aumentava. Então só houve ganhos, cara, sem falar os ganhos pessoais, né? Eu fiz grandes amigos pelas universidades por onde eu passei, mas agora, recentemente, nas últimas nas quais eu trabalhei, e que são vínculos que eu vou levar para o resto da minha vida. Tenho feito planos, inclusive, para depois da aposentadoria, da gente criar coisas juntos. Sabe aqueles grupos de amigos que fazem casas assim afastadas para ver se um colabora com a velhice do outro? Cara, tem sido isso. Então, hoje eu percebo que todos os projetos que eu me envolvo, se eu puder me vincular a outras pessoas, eu faço. E porque é uma alegria, um sentimento de completude que eu ainda não tinha vivenciado por razões claras. Eu precisava me proteger por uma série de razões, por uma série de motivos. E essas proteções que eu criei durante a minha vida funcionaram muito bem durante um bom tempo. Mas elas se esgotaram em determinado tempo. Aí eu precisei criar outras alternativas, que inclusive tem a ver com um tema que você sabe que eu abordo bastante, que é a imunidade à mudança, né? E a gente pode depois também falar a respeito disso. Isso, eu tinha uma outra pergunta no gatilho aqui, mas eu quero pegar o gancho.
me parece que isso tem muito a ver ao conceito um pouco mais difundido agora do lifelong learner, né? Porque antigamente parece que sua vida era dividida em 3 etapas, né? Você tinha ali a educação básica, depois você se aprofundava tecnicamente em uma graduação, uma carreira, e aí você seguia isso pro resto da vida, né? E hoje, não só a gente vê que esse tempo é muito curto para você falar que a sua educação acabou, né, e parar de aprender, mas principalmente começaram a perceber que só a graduação, só o conhecimento técnico não era suficiente para lidar com o mundo dinâmico, com o mercado de trabalho, e aí começou-se a falar muito mais das soft skills, dos comportamentos, etc., que hoje as pessoas acabam indo buscar. Você acredita que o fato de as pessoas estarem tendo uma expectativa de vida muito maior, tendo carreiras muito maiores, tendo uma produtividade muito maior, e até pegando o gancho do que você falou ali de uma aposentadoria criativa, né? Porque você continua trocando, continua aprendendo, continua interagindo. Você acha que essa é uma tendência de comportamento que as pessoas vão buscar e que vai continuar sendo comum, ou não? As pessoas continuam seguindo aquele padrão de estudar até os 25 anos, até os 30 no máximo, e de lá só viver o resto da vida? Antes tinha essa ideia da vida trifásica, né? Uhum, Você uhum. estuda enquanto é jovem, você trabalha na vida adulta e depois que você atinge uma certa idade, você se aposenta. Esses limites não existem mais, ou pelo menos não deveriam mais existir. Até pouco tempo a gente acreditava que o cérebro do sujeito ele era formado até os 25 anos. E aos 25 anos estava ali o seu cérebro e as capacidades cognitivas tinham atingido o seu máximo. Dali para frente não se conseguia fazer muita coisa. Então você estuda até os 25 e o resto você vai trabalhar, vai botar em prática aquilo que você aprendeu. Hoje a gente sabe que as sinapses podem correr até o último dia de vida. Você pode estimular o teu cérebro a aprender coisas novas até o último instante do sopro divino que está dentro de você. E a gente tem essa perspectiva hoje. Então, quando a gente pensa no lifelong learning, é a possibilidade de aprender em qualquer lugar. Assim, eu ultrapasso os muros da escola, que, convenhamos, é muito limitante. A educação, nós mesmos já conversamos a respeito disso, a educação, o sistema educacional, e não é só no Brasil, é fora também, mas de maneira geral ele é muito castrador, ele estimula pouco a criatividade. Por mais que a gente fale que nós estamos colocando inovação na educação, que a gente quer diversidade, estamos incluindo todo mundo, na realidade, isso é muito contraditório. A gente ainda prefere turmas homogeneizadas, que não deem muito trabalho, as provas ainda não foram modernizadas, a maneira de avaliar as pessoas também não está correta, a maneira como se ensina também é muito limitante. O professor ensina do jeito que ele aprendeu, não do jeito que o aluno aprende. Isso tudo vai limitando essa ideia de aprendizagem no ambiente escolar. Então, hoje, a gente sabe que os muros da escola não são mais o limite do conhecimento. Ao contrário, né? O que a gente faz assim de troca de... Olha, ali está o livro, recomendo você... Olha, um podcast sensacional, acho que é bom você ouvir também. Essas trocas fazem parte do lifelong learning. Um filme que a gente assiste, uma palavra nova que apareceu. Hoje de manhã mesmo eu estava explicando para os alunos que era viés de confirmação. Porque eu estava falando justamente para eles, olha, existem vários tipos de conhecimento. Não é? A gente pode ficar só no senso comum, mas há também o conhecimento científico, com evidências, né? Com estudo, com metodologia, mas há também o conhecimento religioso, e há o conhecimento filosófico, que busca responder às grandes questões. Todos esses conhecimentos são intrínsecos, né? Um completa o outro. E olha que maravilha que é o mundo para ensinar isso para a gente. Então, circunscrever a educação dentro da escola é matar uma capacidade humana que é a capacidade da aprendizagem. Então, tudo que a gente faz, e aí é que entra, né? Essas relações todas que eu falei para você que eu hoje considero como sendo importantíssimas, me ajudam a aprender coisas novas. Então, eu também estou praticando o lifelong learning. Que legal. E até voltando aqui para a rota, mas lembrando até do momento que a gente se reencontrou quase 20 anos depois, né? Eu já tinha desenvolvido aí toda uma carreira em franquias e negócios, a gente acabou trocando e depois conversando, a gente começou até a desenhar um projeto juntos aí para esse desenvolvimento. Quando a gente fala de franquias, a gente percebe que, por um lado, tem-se uma expectativa
da franqueadora quase como essa escola engessada, que ela é detentora de um conhecimento e que ela vai transferir esse conhecimento por um aluno que vai só replicar e ter sucesso, né? E que a gente vê que isso não é necessariamente real, né? A vida real não é assim. Ao passo que quando a gente olha um bom franqueado, ou quando a gente elenca ali fatores que geram a expectativa de que aquele é um bom franqueado, nunca vem pelo fato de que ele é formado, graduado, mestrado, pós-doutorado ou fez o curso XYZ. Normalmente o que estabelece um bom franqueado são muito mais hábitos comportamentais do que necessariamente um arcabouço teórico, técnico, qualquer coisa que possa validá-lo nesse sentido, né? E aí, obviamente, nesse desafio que a gente foi trocando, a gente foi entendendo o quanto o desenvolvimento e a mentalidade humana pode trazer parcerias mais prósperas, né? Que é justamente o que se espera quando você, um franqueado busca uma franqueadora para poder investir dentro de um negócio, e a franqueadora busca um franqueado para ter como parceiro. A gente vê que existe muita frustração, né, nesse acordo de expectativas, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco, até muito do que a gente já trocou em outros momentos, o que você acredita que é fundamental para que as duas partes continuem essa jornada de aprendizado constante, até considerando que o mundo vai mudando e você precisa automaticamente reaprender para aprender de novo, né? Olha, algo que é fundamental para uma relação comercial funcionar é a confiança de que o outro está fazendo o seu melhor. Então, acho que talvez a primeira grande lição, e eu não sou o cara que vomita a regra, mas a primeira grande lição que eu tenho aprendido, também no mundo corporativo, porque eu não tenho só atuação na educação, né? Cara, é compreender que o outro está fazendo o seu melhor. Com todas as limitações, com todas as dificuldades e com as oportunidades que aparecem também, as pessoas sempre fazem o melhor. Então, essa é uma premissa que para mim é básica. Quando eu olho o desempenho do outro, quando eu espero que um gestor tome X ou YZ de ação, eu compreendo que ele está fazendo ali o melhor. Se não para ele próprio, para a marca que ele representa, para a empresa, para a corporação que ele representa. Essa é já uma premissa fundamental. Isso também vale para quem está assim, desenvolvendo a sua atividade empreendedora. A gente faz sempre o melhor. Mesmo que a nossa contraparte, um franqueado, ou mesmo um franqueador, não está respondendo à altura daquilo que a gente gostaria que respondesse, a gente faz aquilo que é o melhor para nós. Porque a gente tem que manter o nosso nome, né? Existe um legado que nós precisamos manter. A lealdade aos que vieram antes de mim, inclusive. Meu pai, minha mãe, que construiu um negócio, ou não, mas que deu a possibilidade de eu estudar, por exemplo. Eu preciso manter o nome da minha família, fazer o meu melhor, independentemente se a outra parte não é capaz de fazer isso. Mas me ocorre aqui também, somada essa ideia de entregar o seu melhor numa relação comercial, isso vale também para as relações pessoais, a gente precisa compreender que quanto mais a gente sobe de cargo, menos valem as habilidades técnicas e mais valem as habilidades socioemocionais. Então, eu saber me comunicar de maneira correta, eu ter empatia com as outras pessoas, eu ter elementos criativos para usar eventualmente na minha empresa, eu saber lidar com resolução de problemas que vão aparecer o tempo inteiro, mesmo você sendo ligado a uma franquia, o modelo de negócio não previu todas as crises, todos os problemas que vão aparecer. Então, como é que você lida com aquilo que está no dia a dia e que não está no manual do franqueado? Essa capacidade de lidar com os problemas que aparecerão sem perder o equilíbrio emocional. Tudo isso vale muito mais do que propriamente a habilidade técnica, né? Não, e interessante porque, seja na vida pessoal ou na profissional, a tendência é que relacionamentos vão se desgastando com o tempo se eles não são nutridos, né? E isso, eu sei que você não gosta do conceito da zona de conforto, porque ninguém está confortável, Não. mas existe uma zona de costume, né? Então, às vezes o relacionamento vai assim, eu não vou dar meu melhor porque ele não está dando o melhor, e vice-versa, e fica nisso, e o todo da parceria, o potencial da parceria, ele deixa de ser explorado porque cada um está esperando o próximo passo do outro, né? Para você, assim, quais são os principais
perigos ali de uma gestão de relacionamento que possa gerar um comportamento destrutivo para a parceria? A primeira delas é a falta de transparência. Uhum. Então, a gente precisa estabelecer um diálogo aberto, um canal de diálogo aberto, com todos os parceiros, com o fornecedor. Claro, naturalmente, com o cliente a gente se esforça para fazer isso, mas com o fornecedor, com gestores, nós precisamos ter um diálogo aberto. E ter a capacidade de ter conversas difíceis. É característica, eu faço às vezes análise de comportamental, né, em empresas, e é característico do brasileiro, talvez o latino, mas o brasileiro em especial, a dificuldade de dizer não. Uhum. A gente tem dedos para dizer não. A gente até gostaria de fazer alguma coisa, mas não tem condições e evita de dizer não. A gente evita conversa difícil, a gente evita alguns conflitos, mas algumas conversas precisam ser travadas. Algumas verdades precisam ser colocadas na mesa. E essas verdades precisam ser encaradas. E a gente precisa despersonalizar um pouco, sabe? Os conflitos vão aparecer e não necessariamente que a pessoa faz aquilo que não te agrada porque ela não gosta de você. Às vezes as decisões são tomadas sem a gente saber por outras razões. Tem outras variáveis que a gente não tem toda a clareza na tomada de decisão, sobretudo quando isso vem de uma marca para os franqueados. Quer dizer, eles estão tendo uma visão macro que, no geral, o franqueado não é capaz de ver porque ele está olhando o micro. E não é que o micro é menos importante que o macro, ao contrário, essa é uma máquina que funciona com uma engrenagem rodando sem ter grão nenhum ali no meio. Então a gente precisa olhar com transparência e ter um diálogo aberto sem ter medo de travar conversas difíceis e despersonalizar. Não é contra mim, não é contra Danilo ou contra Rodrigo que alguma medida está sendo tomada, mas é em favor de algo maior, em favor da existência da marca, em favor do crescimento de market share. Existem razões para que as decisões sejam tomadas. E a gente tem que ser adulto, né? A gente tem que chamar os adultos na sala e conversar a respeito de consequências. Assim, tudo que a gente pensa quando está em mercado corporativo tem efeito, no curto, médio ou longo prazo. Então, às vezes, uma tomada de decisão que aparentemente pode parecer inocente, uma hora eu comunico isso com o pessoal. Esse uma hora eu comunico gera um efeito muito problemático, que às vezes lá na frente fica meio difícil de fazer a gestão disso. Então, quanto antes a gente puder avisar as pessoas das mudanças de modelos, modelo de negócio, regra nova que aparece, decisão que vai impactar lá no final da rede, isso tudo é muito importante que seja tomado quanto antes, avisado quanto antes. E ter ser adulto o suficiente de encarar o chumbo grosso que geralmente vem. E compreender que quase nunca é pessoal. A gente às vezes acha, não tá me perseguindo. Quase nunca é, né? A gente, se a gente olhar com a perspectiva de que os interesses são outros, as pessoas têm a vontade de fazer a coisa andar, a gente desarma e consegue dialogar, né? É interessante porque eu quero pegar o gancho porque aqui quando a gente fala desse costume, e obviamente quando você tem que ter essa conversa difícil, é porque a parceria está indo para um rumo que precisa ser alterado. E aí isso vem a famosa frase da mudança, né? A resistência à mudança, Sim. o apego à mudança. Porque, embora não haja uma zona de conforto, essa zona de comodismo ou, de repente, de aceitar Segurança, uma zona de situação, segurança. você também aceita o caos, né? Às vezes você está acostumado com o caos e de uma forma que você nem percebe, você não quer mais sair de lá, né? Como que para você, ou até por todo esse trabalho de pesquisa para a mentalidade humana, é entendido essa resistência à mudança, né? E até o gancho aqui do livro que a gente gosta bastante, né? Sim. Essa pesquisa, quando eu li, eu falei, caramba, agora eu entendi um monte de coisas que pareciam que estavam ali faltando lançar alguma luz. A teoria, e não é mais que uma teoria, porque isso já há evidências que comprovam o que o Keegan e a Leahy falam nesse livro. Nós temos uma imunidade à mudança. No geral, a gente gosta de ficar em determinada região porque nós nos acostumamos com aquilo ali. E o nosso corpo, o nosso organismo vai criando uma gestão da ansiedade que impede a gente de fazer alguma mudança. Sobretudo quando é na área comportamental. E a gente está falando assim vamos colocar os adultos na sala para conversar, para a gente começar a encarar
não, porque não basta ter o desejo de mudança, né, Rodrigo? Você pode saber que é importante você mudar, você já tem a consciência que está na hora de você mudar. E a gente fala, quando a gente fala de comportamento, não é só na relação profissional, mas é também nas relações pessoais que a gente tem. Quando você percebe que aquilo que você precisa mudar vai impactar a vida de outras pessoas, não só a sua, você já sabe, você já percebeu que está no limite de mudar, já era para você ter mudado tal comportamento e até agora você não mudou. Você sabe que, para além disso, você já percebeu que tem uma urgência nessa mudança. Se tudo isso já bateu em comportamentos que você ainda não conseguiu alterar, provavelmente você está na armadilha da imunidade à mudança. Que é uma espécie de sistema de proteção que o nosso organismo cria, a nossa mente cria, para evitar que a gente encare alguns medos que nós temos, na maioria deles, se não todos, inconscientes. Isso é muito louco, porque eu mesmo já fiz algumas experiências aqui comigo. Você se lembra que eu tinha pavor de acordar cedo, né? Eu achava muito ruim acordar cedo, e todas as vezes que marcavam, podemos fazer uma reunião às 8 horas, eu fugia. 8 horas, para mim, eu acho uma violência, 8 horas da manhã. E aí eu fui tentar compreender por que eu tinha essa dificuldade de acordar cedo, de ter um hábito mais saudável, de dormir mais cedo, que significa também dormir mais cedo. E eu fui investigar. Eu descobri, num diálogo com um profissional dessa área, porque encarar a imunidade à mudança requer um apoio de um profissional nessa área. Eu descobri que eu tinha como premissa, como pressuposto dentro de mim, da minha cabeça, que acordar cedo era coisa de gente que não tinha formação acadêmica. Era o trabalhador braçal que tinha que acordar cedo. Era o cara que tinha que pegar... Olha como isso é preconceituoso. Que era o trabalhador braçal, que ia pegar metrô cedo, ônibus cedo. E eu já tinha feito muito isso. Quantas vezes, durante a maior parte da minha vida, eu acordava cedíssimo para dar aula de manhã, aula à tarde, aula à noite. E isso me deixava muito chateado. Ter que acordar. Aquilo para mim era a derrota. Quer dizer, eu não consegui vencer na vida. Então, se eu tivesse que acordar cedo, era um atestado de incompetência da minha parte. Eu não sabia disso. Eu descobri depois que eu fiz o processo de imunidade à mudança. Hoje eu acordo às 5 horas com alegria. Coloco lá meu despertador, às 4 e pouco, já estou acordando, já estou levantando, sei que tem que acordar, e eu ressignifiquei isso dentro de mim. Eu compreendi que, para eu ser mais produtivo, eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso dormir melhor. Então, eu olhei para aquele grande pressuposto dentro de mim e ressignifiquei. É exatamente o que a imunidade à mudança apregoa. Nós temos uma série de crenças dentro da gente que impede a gente de mudar alguns comportamentos. E a maior parte dessas crenças não são reais. A gente aprendeu ou com um professor, ou com alguém da família, ou a gente criou as nossas próprias, e elas são totalmente inconscientes. E a gente vai se acostumando a lidar com aquela ansiedade de acordar cedo. O organismo é ótimo para isso, porque a imunidade à mudança faz justamente isso. Ela vai... Você não sente ansiedade ao não acordar cedo. Você sente ansiedade se você pensa que vai acordar cedo. Se você até consegue lidar com as questões para acordar mais tarde. Você desmarca um compromisso, marca outro mais tarde. Você vai lidando com isso e passa a ser algo normal para você. É meu jeito. É o meu jeitinho de ser. E esse meu jeitinho de ser impede você de fazer uma série de coisas. Você sabe que seria importante. Eu sabia que eu tinha que acordar cedo. Eu sabia que eu tinha que ter outro tipo de hábito. Eu sei, inclusive, que dormir mal pode afetar até minha saúde cardíaca. Eu sabia de tudo isso. Mas enquanto eu não encarei... Eu estou falando apenas uma, tá? Eu poderia falar 10 outros comportamentos que eu alterei aqui e me expor ainda mais, mas não o farei. Mas eu posso contar outros exemplos que eu já fiz também atendimentos nisso. E como é lindo ver a gente encarar, inclusive na área de gestão, como que alguns comportamentos, quando são mudados, mas mudados profundamente, porque a gente começa a ter um outro olhar para aquela questão nossa. É um certo distanciamento. Eu olho o Danilo hoje na questão do acordar cedo com um maior distanciamento. Quando a gente fala de mudança comportamental, eu preciso olhar com mais distância aquela questão que eu desejo mudar. Interessante. Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Total. Eu lembrei de um artigo, eu não sei se foi você que me indicou, isso foi lá da época da universidade, ou seja, quase 20 anos,
era um filósofo francês, Paul Lafargue, que falava sobre o direito à preguiça. E aí ele tinha um texto todo ali para mostrar o quanto que o trabalho que vem de Tripalium era um objeto de tortura que fazia com que as pessoas tivessem aquela... tudo que remetia ao extremo trabalho era o esforço, o tempo, e que isso era improdutivo, que o legal era ficar na preguiça. Isso fundamenta, né, talvez quando alguém traz um conceito fundamentado, ainda que muitas vezes equivocado, e você absorve, às vezes é difícil Isso vira você uma sair verdade. dessa rota, né? Sim. E isso vale quando a gente fala de franquias, de operações. Às vezes um empresário que ele está indo lá para o buraco, está com um monte de dívida, mas ele está apegado à franqueadora, tem que achar a solução, ela tem que pagar minhas contas, ela precisa fazer isso e Sim. aquilo, e ele vai Sim. se aprofundando nessa situação até chegar num ambiente crítico. Como sair desse olho do furacão? Porque quando você está lá no meio é difícil, né? Quando você está lá com as contas chegando, com todo o desafio e a sua crença limitante de que é assim porque os outros me colocaram aqui, né? E como que você faz para sair do olho do furacão e falar assim, não, peraí, sou eu que vou ter que mudar alguns hábitos ou repensar algumas crenças ali para eu poder achar uma solução diferente, uma mudança, que seja. Ô, Rodrigo, o primeiro passo é desarmar, cara. Você ter a consciência de que como está não tá bom. E, em geral, a gente tenta se proteger, né? Evitar de reconhecer que as coisas não estão tão bem assim, de que eu não tenho controle sobre uma série de coisas. É desarmar. Eu lembro, a gente já conversou também a respeito da Brené Brown. Brené Brown é uma autora sensacional, eu gosto muito das obras que ela escreve. E ela fala um pouco sobre o poder da vulnerabilidade, né? O quanto que a gente ganha potência quando a gente reconhece as nossas limitações. Quando eu reconheço que eu não dou conta de tudo. Quando eu sei que eu não vou conseguir atingir determinado padrão que eu achava que dava conta de fazer tudo, e mais aquele outro padrão ser alcançado também. Cara, baixa as suas defesas. Reconheça-se, às vezes, incompetente em algumas áreas. Reconheça-se ainda não preparado para determinadas batalhas. A gente precisa disso. E reconhecer isso nos aproxima do que a gente chama de autenticidade, Rodrigo. Cara, eu adoro falar sobre esse tema, porque isso é tão maravilhoso. A gente o tempo inteiro fica se revestindo de poder. Eu sou poderoso, eu sou inteligente, bate no peito, eu dou conta. Pode deixar que comigo eu resolvo. Mas isso tudo, na verdade, a gente não dá conta de resolver tudo. A gente nunca consegue matar tudo no peito. Nós precisamos entender que tem momentos que a gente tem fraquezas, tem fragilidades. E tem poder nisso. Quando a gente está se revestindo desses escudos todos, porque é um escudo da vergonha, né? Eu não quero parecer incompetente, eu não quero parecer um cara que não consigo me comunicar com as outras pessoas, eu não quero parecer um cara insensível. Então a gente vai criando uma série de escudos que impede a gente de olhar para aquilo que é real. Quando a gente baixa esse escudo, a própria Brené Brown fala, mas o Robert Keegan também trata disso, aí a potência começa a aparecer, porque eu me aproximo da autenticidade, do verdadeiro eu. Cara, então é um trabalho de autoconsciência. Você não consegue fazer isso num curso de final de semana. Vai fazer um curso de autoconhecimento. Não se faz um curso de autoconhecimento de final de semana. Isso é o trabalho da vida inteira. E a gente vai ficar... Nós vamos morrer. A gente estuda e morre burro. É assim também. A gente consegue avançar alguns passos importantes. E às vezes essas transformações são tão silenciosas, Rodrigo. Eu tenho travado alguns diálogos profundos com a minha mãe. Minha mãe teve alguns problemas de saúde. E parece que esses problemas de saúde fizeram com que ela burilasse a capacidade de consciência dela. E aí a gente às vezes comenta, mãe, às vezes eu falo para a mãe, olha, não mudou nada aqui, mas mudou tanta coisa. Porque no fundo é isso. Essas vitórias são muito individuais, pessoais, sabe? Então nós precisamos abrir para a autoconsciência. Analisar. Onde é que está doendo? Porque o calo dói. Quando eu falo que eu não gosto muito da ideia de zona de conforto, é porque, no fundo, estamos todos desconfortáveis. A gente quer melhorar. A gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter relações melhores, a gente quer se dar melhor com o filho, quer se dar melhor com os funcionários. A gente quer ter uma vida mais saudável, do ponto de vista emocional, inclusive. Então, é importante a gente olhar para aquilo que está doendo, porque tem dores aí, todos nós temos. E quando a gente começa a olhar para a dor, considerar a existência da dor e se aproximar de um grau de consciência, de autoconsciência maior, é o primeiro e importante passo a ser dado. Mas só ter consciência
também não é suficiente. Mas acho que esse é um grande passo. Essa é uma segunda grande tarefa. Depois que eu já tomei consciência daquilo que eu preciso alterar, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, qual que é o quarto, quinto e sexto passos, assim, são vários. Legal. Mas esse é o primeiro. E tem muito a ver com o nosso projeto, né? Mas aqui, pegando o gancho, quando a gente fala com franquia, você tem um efeito, né? Você pegar o gancho do livro da Brené Brown, se eu falar besteira, você me corrige, mas Coragem de Ser Imperfeito. Na franquia, naturalmente, já existe um documento que descreve a perfeição das partes, né? Porque a franqueadora ela é perfeita na sua estrutura e ela descreve isso num documento. E aí, quando ela vai lá estabelecer o perfil do franqueado, ela descreve também uma pessoa perfeita, que não existe. Eu, em 20 anos trabalhando com franquia, nunca vi uma descrição de perfil de candidato ideal, de franqueado ideal, que bateu o cara crachá com alguém que já estivesse na operação, né? Então, esse ponto é interessante, porque quando a gente fala de se desprender, né, dessa coragem de ser imperfeito, é você quebrar a premissa inicial da relação de franquias, que é a assinatura de um contrato entre as partes, né? E você estabelecer que a franqueadora não é detentora de todo o know-how, porque esse know-how todo ainda não está definido. Né? Não está definido porque a franqueadora é imperfeita e ela está em constante evolução, o mercado está mudando e mesmo que ela já fez alguma coisa boa, ela ainda vai ter que se renovar e reaprender, etc. E esse franqueado perfeito ele não existe, portanto eu preciso saber como trabalhar com diferentes perfis de franqueados para fazer com que a relação seja perfeita. Exatamente. A relação entre imperfeitos vire uma relação perfeita, né? E aí eu acho que esse que é o tal desafio de fazer uma mediação entre as duas partes para estabelecer e potencializar a relação. Né? E se há alguma característica que toda e qualquer empresa precisa ter atualmente é flexibilidade. Acreditar demais nesse modelo que já deu certo é assinar um tratado de morte no futuro, de qualquer empresa. Mesmo que os números mostrem que está sendo incrível, olha o resultado maravilhoso. Tem 6 temporadas aí que a gente tem um resultado que é crescente em 5%. Talvez pudesse ser em 10%. E a gente apostar de porque deu certo até agora, vai continuar dando certo nos próximos meses ou anos, também não é uma boa estratégia. A gente sabe o quanto é importante. Eu gosto de alguns autores da área de empreendedorismo que tratam da ambidestria. Você já deve ter ouvido falar disso. Ambidestria é super importante. É você pensar o motor 1 e o motor 2 dentro da empresa. Fazer o motor 1, que é um negócio tradicional daquela empresa que funciona bem, que está pagando as contas, mas também, ao mesmo tempo, fazer esse motor 1 financiar o motor da inovação. Porque em algum momento esse motor 2 da inovação vai se tornar tão importante que aí você vira, ele passa a ser o motor 1. Então, quando a gente pensa assim, em modelos que são rigidamente colocados, é assinar um atestado de morte de qualquer empresa. Mesmo uma empresa que esteja muito bem qualificada e colocada no mercado. Nós cansamos de ver isso, né? Líderes de mercado, líderes do setor, desaparecerem porque não conseguiram fazer a transição para a inovação. Então essa ideia da perfeição ela é mais como um modelo, né? A gente também pensa lá na área da educação, qual que é o perfil do nosso egresso? É um estudante capaz de olhar criticamente o mundo, é um sujeito que age e transforma o seu contexto local e pensa também no global. Tudo isso é o ideal, mas nós vamos reelaborando isso cada vez que há uma necessidade, uma demanda nova, né? E isso pega um gancho a um ponto que eu sempre trago e defendo aqui, que é o franchising social, né? O franchising colaborativo, onde você traz as partes, né? Eu falei, inclusive, na nossa convenção, que você participou com a gente, que o todo é sempre maior que a soma das partes, né? Ou seja, quando você está trabalhando para o todo e com o todo, você gera resultados muito melhores. Tem até a passagem bíblica que a sabedoria está na multidão de conselho, né? E quando você traz sobre essa perspectiva, você consegue até desconsiderar papéis e responsabilidades que estejam escritos numa pedra contratual ali, assinado entre partes jurídicas, e entender que numa relação de rede, você tem muitas cabeças para trazer essa inovação que você está falando, né? Então, muitas vezes um franqueado que não é papel dele desenvolver modelo de negócios, ele pode dar um input sobre algo que vai fazer a franqueadora refletir para ela poder trazer a inovação a partir dessa premissa.
é saber jogar com os jogadores que você tem disponível ali para aquele campeonato, né? Tem um autor de economia que diz assim, ó, o verdadeiro empreendedor é o sujeito que traz a inovação. Uhum. E o empreendedor não necessariamente é o dono da empresa, tá? Ele pode ser, inclusive, um engenheiro ou operador da máquina, o cara que trabalha no caixa. É o sujeito que está olhando para o negócio e está tentando encontrar oportunidades. É aí que faz, é isso que faz o capitalismo funcionar. São as pessoas que conseguem observar e encontrar oportunidades naquilo que ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro empreendedor. E mais do que olhar a oportunidade, é fazer essa oportunidade render alguma coisa. Uma alteração no processo, um jeito novo de atender um cliente, um canal diferente que você está abrindo, ou eventualmente um desenho diferente que aparecesse. Caramba, quem sabe se incorporar aqui também no nosso próprio processo. Isso daí é o que torna o sujeito verdadeiro empreendedor. Não é nem o cara que colocou o dinheiro ali, tá? O empreendedor é o sujeito que está olhando para a inovação. Isso me lembra uma história que eu sempre uso em treinamento, é uma história real de uma grande indústria, se eu não me engano é a Procter, mas com o risco de dar uma deturpada aqui na história, que é a seguinte, uma empresa que produzia pasta de dente, ela estava com muito problema, que dentro do processo produtivo, no final ia para o mercado muitas caixinhas sem a pasta dentro. Né? E aí, isso sendo um problema com o consumidor, gerando frustração no processo ali de compra e venda, eles contrataram 3 engenheiros, gastaram 10 milhões de dólares para desenvolver um sistema de uma máquina que, com alta precisão, pesava as caixinhas para saber qual caixinha estava sem a embalagem, para um braço robótico ir lá empurrar e tirar da esteira de produção, etc. E ficaram mais de 3 meses envolvendo uma geringonça lá para poder colocar. Né? Aí implantou na fábrica, tempos depois realmente reduziu o problema e aparentemente a solução estava sendo efetiva. Só que quando chegou o relatório para o gestor, falou assim, a máquina não está funcionando. E aí eles foram lá entender. Quando chegaram lá, chamaram o cara da produção e falaram assim, como assim eu recebo o relatório de que a máquina não estava funcionando? Ah, toda hora a máquina dava pau, a gente tinha que chamar o técnico, desligar, parar. A produção a gente achou uma solução mais fácil ali para resolver. Aí foi lá na produção, eles botaram um ventiladorzinho na frente da esteira, a caixa que estava leve e voava com o vento, caía e o resto continuava. Ou seja, 3 engenheiros, 10 milhões, 3 meses e o cara só pegou um ventiladorzinho que estava na própria fábrica e resolveu o problema. Né? Então isso é uma história para mostrar o quanto o conhecimento ele vem de todos os lados, né? E você precisa ter essa abertura. E eu acho que quando a gente fala do nosso negócio, ele é mútuo, não é? Tanto o franqueado saber receber uma consultora, né, um consultor de negócios que vai lá dar sugestões, né? Não está com uma verdade absoluta, não é esse know-how escrito em pedra que está sendo passado, assim como o franqueado ele traz inputs para a franqueadora. Que dica você daria para franqueadoras que fazem a gestão de rede, obviamente, consigam explorar ao máximo o potencial dessa relação entre franqueador e franqueado, ou seja, no final do dia, pessoas, né? Eu acho que talvez uma boa sugestão fosse um canal aberto de um diálogo transparente. E a gente precisa de regularidade, né? Você dizer assim, a gente tá aberto, a hora que vocês quiserem vir, pode vir. Mais do que isso, talvez seja levar algumas provocações. O que é que tá dando ruim? Onde é que vocês estão percebendo que tem aqui gargalos? Esse diálogo é importante porque a gente mexe com a dor do sujeito, né? Olhar para a dor das pessoas que estão ali na ponta, que estão vendo de fato a coisa acontecer, talvez seja uma boa opção. Então, abrir esse canal e ter uma regularidade de feedback. E saber também ouvir, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de ouvir crítica, inclusive a própria franqueadora. Ouvir críticas ao processo. Pode ser que a gente tenha desenhado algo maravilhoso aqui na sede, estamos, olha, 3 engenheiros, maravilhosos e gente muito bem qualificada, cheia das boas intenções, mas que lá na ponta a coisa não está funcionando como a gente imaginou que fosse funcionar. Uma possibilidade importante aí é ter esse canal aberto de comunicação. E está aberto, inclusive, a críticas, porque embora a empresa possa ter um modelo trabalhado e pensado na sua perfeição aqui na sede, isso nem sempre está se traduzindo lá na ponta, né?
Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, além desse canal aberto, é ter regularidade. Então, marcar mesmo, olha, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente vai tratar de questões que estão acontecendo aí. E esse canal aberto abre espaço para as pessoas falarem. E às vezes a gente tem comum, né, a gente reagir de maneira, às vezes, ríspida na tentativa de proteger o nosso lado. Só que o nosso lado é o mesmo lado de que está lá na ponta. A gente tem que compreender isso daí também, né? Então, a gente não reagir na defesa de determinado ponto de vista. Deixa as pessoas falarem. Eu vi muito isso acontecer lá na convenção que vocês fizeram, né? Vocês foram corajosos de abrir microfone e lançar perguntas, e a plateia também fazendo perguntas. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Não pode ser algo apenas isolado, uma vez a cada 2 anos, porque os feedbacks precisam ser, quanto mais curto, melhores. Isso é fato. Isso já é um aprendizado conhecido já. Se você deixa o feedback para um espaço muito longo, é muita demanda. E aí as pessoas tendem a colocar 1 ou 2 pontos, quando na verdade tem um caminhão de reclamações a serem feitos. E aí cabe a nós, assim, quem está aqui na gestão maior, priorizar aquilo que de fato vai destravar e vai gerar um benefício maior. Mas me surgiu uma pergunta aqui, uma dúvida. Eu sei que fala isso no livro do Keegan, da resistência à mudança, mas a gente tratou um pouco sobre essa imunidade, essa resistência advindo de alguma crença individual. Quando isso reverbera para um grupo de franqueados, uma empresa franqueadora com muitos anos, etc., essa resistência à mudança ela passa a ser coletiva. Sim. Como tratar esses dois ambientes? Porque você trouxe a perspectiva da autorreflexão silenciosa ali, todo esse trabalho. Como que você trabalha essa etapa individual e depois transborda ela para o coletivo? É curioso porque as empresas também têm crenças, né? Elas também têm pressupostos. Não, esse mercado não é o nosso mercado. Jamais, não podemos mudar o nosso modelo de negócio. Não, os processos já foram amadurecidos. Isso vira crença também. Ou então, não, a nossa empresa sempre foi desse setor aqui. Nós não podemos introduzir novos produtos. Isso também é crença. A gente sabe o quanto que isso acaba sendo, no final das contas, gerado uma série de limitações, porque elas passam a ser crenças coletivas. E é natural, às vezes, um novo trabalhador chegar, um novo colaborador chegar num time qualquer, ele até tem ideias novas, tem uma boa vontade de fazer alguma coisa diferente, mas acaba esbarrando nos pressupostos, nos grandes pressupostos daquele time, que já existe, está ali. Então, qual que o que se recomenda fazer? Que o trabalho seja feito primeiro individualmente e depois que a gente compreender que cada um de nós tem grandes pressupostos, a gente atacar os pressupostos do grupo, da empresa. Existem ferramentas para fazer esse trabalho, de análise individual e coletiva. Isso pode ser aplicado como autorreflexão, sem precisar de uma mediação? Como que Você funciona? tem várias ferramentas para fazer isso, e a mais importante dela é o raio-x da mudança. E a gente lá descobre o que as pessoas de fato têm como objetivo, deixa isso muito claro, que comportamentos elas têm que impedem elas de atingir o objetivo que elas gostariam de atingir, dessa mudança desejada. Depois a gente vai compreender quais são os medos que a pessoa tem se ela tomar uma atitude diferente daquilo que ela se propõe. Ela tem um desejo de mudança. Se ela tomar aquela mudança, que prejuízos podem incorrer? Que custos podem aparecer? E, finalmente, tentar entender, compreender qual que é o tal do grande pressuposto. Que crenças estão alimentando esse medo que pode ser que não seja real. Essa é a maior ferramenta, mas junto dessas, a gente pode tomar outras tantas ferramentas, como tentar descobrir, por exemplo, o nível de motivação que as pessoas têm ali dentro, há ferramentas para medir isso, quantas pessoas estão preparadas para iniciar um processo de fato de mudança, porque nem sempre todo mundo está disposto a isso. E nós precisamos respeitar, inclusive. Gente que não está afim, acredita que não é o momento de fazer nenhum tipo de alteração no seu comportamento. Isso precisa ser respeitado, né? Bom, aqui acho que surge uma reflexão, uma oportunidade. Eu, há 20 anos no mercado de franquias, já comentei, né? Já tive mais de 1.000 franqueados que eu atuei, e eu pude ver movimentações coletivas, tanto
muito positivas, né, de empresas que estavam em situações super críticas e que ao trazer ali um conceito de parceria, de projeto colaborativo, etc., conseguiu fazer quase que o impossível ali para levar o negócio para um outro patamar, a empresas altamente estruturadas, multinacionais e que, por não ter essa mesma mentalidade, acabou indo para um cenário crítico ali de recuperação judicial, até de fechamento de grandes projetos. Isso remete até uma metodologia que ela é um pouco mais antiga, mas a Carol Dweck falava da mentalidade, né, do mindset de crescimento e o mindset fixo, e o de crescimento ele era aquele que era muito mais aberto, né, a você aprender, a De poder crescimento, né? de crescimento, para você se desprender daquelas situações fixas, né? Aquilo que efetivamente você acredita que está escrito em pedra, para entender que a mudança ela é importante, que você tem que estar aberto, seja aprender as suas vulnerabilidades, imperfeições, etc., para você continuar evoluindo. Aonde você acha que empresas podem chegar se ela atinge esse ápice da mentalidade de crescimento, consegue se desvencilhar das crenças limitantes para poder, de fato, criar um projeto de... Ó, a principal característica de quem tem mentalidade de crescimento, e aí vai para indivíduos e também para empresas, é a maneira como eu olho o fracasso, Rodrigo. Então, se eu olho para o fracasso e esse fracasso só reforça algo que eu já sou, eu sou incompetente, eu sou burro, eu sou improdutivo, aí eu estou reforçando uma mentalidade fixa. Se eu olho para o fracasso e olho o que eu posso aprender com isso, o fracasso não sou eu, porque a gente tem o erro de se identificar ou com o fracasso ou com o sucesso. Nossa, foi um aumento de 25% nas vendas esse ano. Eu sou muito sensacional, como eu sou incrível. Aí eu me identifico com o sucesso. Mas isso também é igualmente verdadeiro quando tem fracasso. As vendas caíram 17%, 30% esse ano. Então eu sou um fracasso? A gente não pode se identificar com os resultados. Eu já vi alguns profissionais dizendo, você é o seu resultado. Isso não é verdadeiro. Deixa eu dizer, não é verdadeiro. Você não é o fracasso, você não é o sucesso. Você não é a nota baixa que você tira na escola e você também não é a nota alta. Você é o processo, você é a jornada. Então, se a gente pode dizer alguma coisa para as pessoas que tendem ou precisam desenvolver a mentalidade de crescimento, é como você olha para o fracasso. Você está vendo a oportunidade de crescimento, de aprendizagem, ou você está vendo uma identificação com o resultado? Você está vendo uma comprovação daquilo que você não é capaz de fazer. E essa é a grande diferença. A Carol Dweck, ela coloca várias situações e ela mostra isso desde para crianças na educação infantil até atletas de altíssima performance. E há, inclusive, pessoas com considerados grandes talentos, que por ter medo de fracassar e de eventualmente até descobrir que não era nem tão talentoso assim, deixa de fazer coisas. Acaba jogando oportunidades no lixo, por receio de parecer vulnerável demais, frágil demais e não tão competente assim. Então você fala assim, mas como é possível? Cara, você era tão bom em matemática lá no fundamental, você era tão bom em matemática ali na quinta, na oitava série, e você se tornou o quê? Por que você não foi atrás disso? As crianças têm medo de parecerem incompetentes. E para evitar que isso fique muito evidente, elas até param de estudar. Porque se ela estuda e não sai bem em matemática, é só a comprovação justamente de uma crença. Não sou tão bom assim. Isso também vale para a vida adulta. Cansei de ver adultos fazendo isso, abrindo mão de oportunidades, porque se sentem incapazes, quando a gente sabe que a aprendizagem ocorre em toda a vida. Acabamos de falar de lifelong learning. Então, como é que você olha para o fracasso, para o erro? Você olha como uma oportunidade de aprendizagem, como uma oportunidade de crescer, uma maneira de olhar diferente a vida, ou você está apenas comprovando o fracasso que você já é? É isso que a gente precisa compreender e de ver de diferente aí. E isso é duro porque eu vi muitos empresários, né? Quando eu falo empresários, é tanto franqueadores quanto franqueados, que às vezes, pelo ego ali, para não trazer uma perspectiva de que a falência é o fracasso do ego, do eu, qualquer coisa nesse sentido,
faz com que as decisões não sejam tomadas ou que você vai tentando omitir a situação e vai indo ladeira abaixo, né? E isso muitas vezes é um cenário muito crítico quando você tem um todo dependendo dessa movimentação, dessa decisão, né? E aí eu acho que o desafio de muitas empresas, né, pelos seus gestores, por quem está liderando ali, é saber reconhecer o que é uma decisão que precisa ser tomada de forma pragmática, pontual, ou que tem que se despir de ego para poder ir para um caminho mais correto, mas ainda assim é difícil. Claro, né? Rodrigo, é só a gente lembrar, o medalhista olímpico, Uhum, ele coleciona fracassos. uhum, Até ganhar a medalha de ouro, a de prata ou de bronze, ele só teve resultados negativos. uhum, O ápice dele foi lá, na medalha. Mas ele perdeu um monte de competições, ele não ficou em pódio várias vezes, fracassou contra o cronômetro, mas o esforço, e aí não é aquele esforço vago, estou me esforçando tanto, não é isso, mas é a constância, a dedicação, é uhum, muito mais importante que simplesmente ter o talento. A gente olha para as pessoas, né, e fala, nossa, você é tão talentoso, como você é inteligente. uhum, O que a gente faz com a inteligência? Você é tão capacitado. O que você faz com a tua capacidade? Que você é tão uhum, incrível, tão maravilhoso, filhinho de mamãe, que lindo que você é. Sabe, a gente fala isso para nossas crianças, né? Nossa, que menino inteligente. Mas e se ele vai mal na prova? uhum, Ele é inteligente ou não é? Ele está demonstrando que ele não é inteligente, então aquilo que disseram para ele não é verdadeiro? Então a gente tem que começar a olhar e incentivar muito mais, tanto para os estudantes quanto para os nossos colaboradores, uhum. esforço. É. É entregar o máximo de si. A gente começou o nosso podcast falando disso, e é Uhum, provável que a gente termine falando disso. Entregue o seu melhor. Entregue aquilo que você pode oferecer de máximo de você naquilo que você for fazer, independentemente do resultado que você vai alcançar. uhum. É essa jornada que conta para a mentalidade de crescimento. Mas eu vou pegar esse gancho para a gente fazer a última pergunta aqui, né? O comentário, mas para falar como a gente se reconectou, né? Que também é o propósito do nosso projeto. Eu não vou nem lembrar a pergunta, mas eu estava ali numa jornada em que não só eu expunha nas minhas redes sociais as evoluções corporativas, mas eu tinha conquistado uma maratona, depois eu fiz uma ultra maratona e você me mandou um direct fazendo uma pergunta que era baseada, eu não lembro exatamente a pergunta, mas era me perguntando sobre o processo, porque é exatamente sobre isso. Porque quando a gente posta, né, uma medalha ali falando que atingiu uma ultramaratona, 75 quilômetros, 10 horas correndo e tal, as pessoas veem um momento, vem aquele take, né? Mas para chegar ali foram muitos meses de treino, foram domingos acordando cedo e correndo por mais de 3, 4 horas em treino para poder chegar um dia e fazer algo extraordinário, como é o exemplo do medalhista olímpico ou quem se prepara para isso. E aí a nossa conexão ela se deu justamente nessa era alguma pesquisa que você estava fazendo, mas para perguntar um pouco sobre essa questão da mentalidade do processo, né? E para mim isso é fundamental. Se a gente pegar a nossa jornada que a gente está construindo aqui no Grupo Rossetti, ela também é baseada na jornada. Né? Aonde a gente quer chegar, a gente espera algum dia poder postar a foto da história que a gente construiu, né? Aquele Uhum. take da medalha, do troféu, do prêmio, de qualquer coisa nesse sentido. Mas saber que o primeiro passo para os 75 quilômetros ele é tão importante quanto o último da chegada, Perfeito. o que vai fazer a diferença nessa construção, Perfeito. né? E lembrar que o sucesso verdadeiro é o sucesso compartilhado. Uhum. A gente nunca tem uma jornada dessa sozinho. Teve alguém que deu apoio, a sua esposa ficou com a sua filha, sabe? Alguém preparou o caminho por onde você percorreu. Eu me lembro até de uma história de alpinistas, né? Uhum. Argentinos que foram fazer um monte do Everest. E um deles estava muito bem preparado, chegou inclusive a subir até o pico antes da turma, a galera estava junto, começou junto, mas ele disparou, conseguiu ir na frente, inclusive sem o uso de oxigênio. Ele chegou lá na frente e as pessoas que estavam com ele ainda não tinham conseguido alcançar. E as pessoas que estavam ali atrás ficaram preocupadas, cadê esse fulano que até agora não desceu? Onde é que está esse cara? E continuaram subindo até alcançar o pico e estava lá, esperando sentadinho. Falei, porra, por que você não desceu? Ele falou, o sucesso legal aqui, o bonito do meu sucesso é compartilhar com vocês, para quem que eu ia contar. Então, aí ele pôde comemorar, depois que todo mundo chegou junto.
Essa história, para mim, eu acho incrível, porque o sucesso compartilhado tem um peso maior. Muito bom, e espero que a gente tenha muitos sucessos para compartilhar, inclusive você fazendo parte disso. A gente quer, obviamente, trazer para conectar essas histórias. Então, Danilo, eu quero te agradecer muito pela participação no nosso podcast. Tenho certeza que a gente, além dos nossos projetos, a gente vai fazer projetos juntos aqui com o Grupo O7, porque a gente está justamente nesse início de uma nova jornada, né? Tentando tirar crenças limitantes, tentando fazer com que a gente aproveite o máximo potencial que é ser um grupo, né? Um grupo de marcas, um grupo de pessoas, um grupo de parceiros, e é onde a gente está estruturando. Então, obrigado mesmo pela participação. Agradeço. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter um professor, amigo, parceiro de projetos. Espero que tenham gostado. Façam os comentários aí no nosso podcast, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, que a gente vai ter um prazer aí em interagir com vocês também, tá bom, pessoal? Obrigado, até mais. Tchau.